Margarete Silva olha para o espelho do banheiro pequeno da sua kitnet e mal reconhece a mulher que a encara de volta. Aos 50 anos, ela, que já foi uma cardiologista respeitada, agora está vestindo uma blusa simples para mais uma entrevista humilhante. Há um ano, Margarete perdeu tudo por denunciar um esquema de corrupção médica. Perdeu o registro no Conselho Regional de Medicina, perdeu o emprego, perdeu a reputação e ainda foi processada criminalmente pelos médicos corruptos que tentou desmascarar. Agora sobrevive com trabalhos esporádicos como cuidadora de idosos, ganhando R$ 2.200 por mês. O dinheiro mal cobre o aluguel da kitnet e comida básica. Ela, que tinha uma vida confortável como médica, agora conta moedas para sobreviver. Margarete pega a pasta velha e confere os documentos. Currículo resumido, referências como cuidadora, nada que mencione seus 15 anos de medicina. É assim há um ano inteiro. O telefone toca. É sobre a entrevista de hoje. Alô, é a Margarete? Aqui é da casa dos Almeida. A senhora ainda vem para a entrevista hoje? Sim, estou a caminho. Perfeito. Pergunte por Dona Patrícia na portaria. É ela quem vai entrevistá-la. É para cuidar de uma idosa importante, família tradicional da medicina. A ironia não escapa a Margarete. Família da medicina. Se soubessem quem ela realmente era. Ela pega a bolsa velha, tranca a porta e vai para mais uma humilhação, esperando conseguir um emprego para não passar fome. Margarete não sabe que está indo para a casa da paciente que salvou há 2 anos e que está prestes a encontrar os responsáveis por sua destruição. A mansão dos Almeida fica em um dos bairros mais elegantes da cidade. Margarete passa pela portaria imponente e caminha pelo jardim bem cuidado até a porta principal. Ela já conhece esse tipo de casa. Já esteve em muitas como convidada, quando ainda era doutora Margarete Silva, cardiologista respeitada. Agora está aqui como candidata a cuidadora. A porta se abre antes mesmo de ela tocar a campainha. Uma mulher loira de cerca de 35 anos, vestindo roupas caras e muitas joias, olha Margarete de cima a baixo com evidente desdém. Você deve ser a Margarete. Eu sou Patrícia Almeida. Boa tarde, Dona Patrícia. Vim para a entrevista. Entre, mas limpe os pés primeiro. Margarete obedece e entra no hall luxuoso da mansão. Mármore, cristais, quadros caros. Patrícia a conduz até uma sala de estar elegante, onde já estão 2 outras mulheres sentadas, aparentemente outras candidatas à vaga. Sentem-se todas. Vou explicar como funciona aqui. Patrícia se posiciona de pé, como uma rainha diante de suas súditas. Seu tom de voz é frio e autoritário. Estou procurando alguém para cuidar da minha mãe, Dona Alba. Ela tem 78 anos e ultimamente anda um pouco confusa. Esquece coisas, fica desorientada, precisa de supervisão constante. Margarete anota mentalmente possíveis sinais iniciais de demência senil. Como médica, ela saberia exatamente como lidar com isso. A pessoa que for contratada vai morar aqui de segunda a sexta. Fins de semana vocês folgarão. O salário é de R$ 2.200. Exijo referências, atestado de antecedentes criminais e experiência comprovada. Uma das outras candidatas pergunta sobre as funções específicas. Patrícia explica com detalhes: dar remédios, fazer companhia, ajudar com higiene pessoal, acompanhar em consultas médicas. Agora vou entrevistar cada uma individualmente. Vocês, ela aponta para as outras 2 mulheres, aguardem na cozinha. Você, ela olha para Margarete. Fica. As outras saem e Patrícia se senta de frente para Margarete, cruzando as pernas e a encarando com frieza. Qual sua experiência anterior? Cuidei de alguns idosos nos últimos meses. Tenho jeito com pessoas da terceira idade. Só isso? Que formação você tem? Margarete hesita. Se mencionar que é médica pode despertar suspeitas, mas se mentir completamente pode ser descoberta. Eu estudei medicina. O rosto de Patrícia se transforma. Os olhos se estreitam e um sorriso cruel aparece nos lábios. Medicina? E o que uma médica está fazendo se candidatando para cuidadora? Eu tive alguns problemas profissionais. Problemas? Patrícia se levanta abruptamente. Que tipo de problemas? Foi processada, perdeu o registro, matou alguém por incompetência? Não foi nada disso. Claro que foi! Patrícia explode, gritando. Médica fracassada é sempre assim. Faz alguma burrada, perde tudo e vem parar aqui implorando por qualquer emprego. Margarete se encolhe na poltrona. As outras 2 candidatas
certamente estão ouvindo os gritos da cozinha. Gente como você me dá nojo. Pessoas derrotadas pela vida que não têm competência nem para limpar o vômito de um doente, quanto mais cuidar de gente de qualidade como minha mãe. Por favor, eu só preciso de uma oportunidade. Oportunidade? Patrícia ri com crueldade. Se você fosse médica de verdade, estaria num consultório ou hospital, não aqui implorando por emprego de babá de velha. Margarete sente lágrimas queimarem os olhos, mas luta para não chorar na frente daquela mulher. Sabe por que estou sendo dura com você? Patrícia continua o ataque. Porque minha mãe tem o coração mole. Ela sempre dá dinheiro para qualquer um que apareça aqui com história triste. Mendigos, aproveitadores, gente que se finge de coitada para roubar nossa família. Patrícia se aproxima de Margarete, falando baixo, mas com veneno na voz. Não quero mais aproveitadores fingindo ser importantes para tentar roubar minha herança. Entendeu? Eu decido quem trabalha nesta casa, não minha mãe. Eu só quero trabalhar. Trabalhar? Patrícia gargalha. Gente fracassada como você não sabe trabalhar. Se soubesse, não estaria aqui mendigando. Margarete se levanta da poltrona, tentando manter alguma dignidade. Obrigada pelo tempo. Vou indo embora. É isso mesmo, vaza daqui. E não volte mais. Gente como você não serve nem para varrer a calçada desta casa. Margarete caminha rapidamente em direção à porta, com Patrícia gritando atrás dela. E se aparecer mais alguma médica fracassada por aqui, pode mandar embora na hora. Eu não tolero incompetentes nesta família. A porta se fecha com força atrás de Margarete. Ela para no jardim, tremendo de humilhação e raiva. Lágrimas finalmente escorrem pelo seu rosto. Ela que salvou centenas de vidas. Ela que trabalhou dia e noite para ajudar pessoas. Ela que perdeu tudo por fazer a coisa certa. Que agora está sendo tratada como lixo por uma mulher que provavelmente nunca fez nada de útil na vida, além de nascer rica. Margarete começa a caminhar em direção ao portão quando ouve uma voz atrás dela. Doutora? Doutora Margarete Silva? Margarete para no meio do jardim e se vira lentamente. Uma senhora idosa está caminhando em sua direção, apoiando-se numa bengala. Ela tem cabelos grisalhos bem penteados, usa um vestido elegante, mas simples, e seus olhos azuis brilham com curiosidade. Desculpe, a senhora está falando comigo? A idosa se aproxima mais, estudando o rosto de Margarete com atenção crescente. Você me parece familiar. Qual seu nome completo? Margarete. A senhora para abruptamente, franzindo a testa como quem luta para organizar uma lembrança. Margarete Silva, médica. Margarete fica surpresa. Ninguém a reconheceu como médica em mais de um ano. Eu era. Não sou mais médica. Os olhos da senhora se enchem de lágrimas, enquanto a memória se clarifica. Meu Deus do céu, Hospital São Vicente, há 2 anos. A voz dela treme de emoção. Você é a doutora que me salvou. Margarete franze a testa, tentando se lembrar. Perdão, eu não. Eu cheguei quase morta com infarto. Você operou durante horas e horas. Ficou comigo na UTI, segurava minha mão e dizia que eu ia ficar bem. A memória volta gradualmente para Margarete. A paciente que chegou numa noite de tempestade, em estado gravíssimo. 3 artérias entupidas, coração quase parando. Dona, a senhora é Alba Almeida, a paciente que você se recusou a deixar morrer. Alba sorri com emoção crescente. Você se lembra agora? Como poderia esquecer? A senhora chegou em estado crítico. Foi uma das cirurgias mais difíceis que já fiz. E você conseguiu. Você me deu mais 2 anos de vida que eu não teria sem você. Margarete sente uma mistura de alegria e tristeza. É reconfortante saber que aquela vida continua bem, mas doloroso lembrar de quando ainda era uma médica respeitada. Mas o que você está fazendo aqui, doutora? Margarete abaixa a cabeça envergonhada. Vim para uma entrevista de emprego, para cuidar da senhora. Como assim? Alba parece genuinamente confusa. Eu não sou mais médica, dona Alba. Perdi o registro há 1 ano. Agora trabalho como cuidadora. Alba escuta a história com indignação crescente. Como Margarete denunciou corrupção médica, foi perseguida e destruída por fazer a coisa certa. Isso é uma injustiça monstruosa. Uma médica que salvou minha vida vivendo assim, não tenho muita escolha. Alba pega as mãos de Margarete com determinação. Tem sim. Você me deu uma segunda chance de vida. Agora eu vou te dar uma segunda chance. Alba sussurra misteriosamente. Confie em mim. Vamos fazer minha filha pagar por aquela humilhação. Mas primeiro, você precisa saber algo chocante sobre minha família.
Alba conduz Margarete até um banco de jardim afastado da casa, onde podem conversar sem serem vistas ou ouvidas. Primeiro, quero que você entenda uma coisa sobre mim, doutora Margarete. Eu realmente tenho alguns lapsos de memória normais da idade. Às vezes, esqueço onde coloquei as chaves ou confundo nomes de pessoas. Nada grave, mas acontece. Isso é completamente normal para uma pessoa de 78 anos. Exato. Mas minha filha exagera esses pequenos esquecimentos. Ela quer que todos acreditem que estou ficando incompetente. Margarete franze a testa. Por quê? Por dinheiro, é claro. Se eu for declarada mentalmente incapaz, ela assume controle total dos meus bens. E eu tenho muitos bens, doutora. Alba explica que é proprietária de várias empresas, imóveis e investimentos. Uma fortuna construída ao longo de décadas, junto com o falecido marido. Patrícia não trabalha, nunca trabalhou. Vive da mesada que eu dou para ela e o marido, mas ela quer mais, ela quer tudo. E o marido dela concorda com isso? Eduardo? Ele é médico também, cardiologista como você era. Aparentemente muito respeitado na cidade. Margarete anota mentalmente o nome. Eduardo, outro cardiologista. Aqui está meu plano. Alba se inclina para mais perto. Vou fingir que meus lapsos de memória estão piorando. Vou atuar confusa e desorientada só na frente da Patrícia e do Eduardo. Mas por quê? Para poder contratar você oficialmente, como minha cuidadora, sem que eles interfiram. Se eu dissesse que quero você especificamente, Patrícia faria escândalo e tentaria me impedir. Entendo. Mas comigo, quando estivermos sozinhas, você pode conversar normalmente. Será só uma encenação para eles. Alba se levanta e caminha alguns passos, parecendo ensaiar. Vou fingir que não reconheço direito as pessoas. Vou dizer que estou confusa e que preciso de cuidados especiais. Ela se vira para Margarete com um sorriso maroto. Patrícia vai ficar aliviada por não ter que cuidar de mim pessoalmente. Ela detesta qualquer trabalho ou responsabilidade. E depois? Depois você terá tempo para se recuperar financeiramente e emocionalmente. Vai receber um salário digno, ter moradia decente e será tratada com respeito. Margarete sente uma mistura de esperança e desconfiança. Parece bom demais para ser verdade. Não é. Você merece isso e muito mais pelo que fez por mim. Alba senta novamente ao lado de Margarete. Mas há mais. Como assim? Enquanto você estiver aqui, vamos investigar algumas coisas. Tenho suspeitas sobre meu genro Eduardo. Que tipo de suspeitas? Alba fica séria. Coisas não batem. Ele ganha muito dinheiro, mais do que um cardiologista normal ganharia. Tem carros caros, joias para Patrícia, viagens constantes. Médicos podem ganhar bem. Sim, mas não assim. E tem outras coisas, comentários estranhos que ele faz sobre pacientes idosos, piadas de mau gosto sobre famílias que pagam bem por tratamentos especiais. Margarete sente um frio na espinha. Você acha que ele... Não sei, mas quero descobrir. E você, com sua experiência médica, pode me ajudar a entender coisas que eu não entenderia sozinha. As duas ficam em silêncio por um momento, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Então, Alba pergunta, aceita minha proposta? Aceito. Mas como vamos fazer? Deixe comigo. Alba se levanta e as duas caminham de volta em direção à casa. Antes de chegarem à porta principal, Alba para e se transforma completamente. Seus ombros se curvam ligeiramente. Seu olhar fica distante e confuso. Sua voz muda para um tom mais fraco e incerto. Quem é esta moça mesmo? Não estou reconhecendo direito. Margarete fica impressionada com a transformação. Alba está atuando perfeitamente como uma idosa com problemas de memória. Elas entram na casa e encontram Patrícia na sala despedindo as outras candidatas. Mãe, o que a senhora está fazendo aí fora? Eu estava no jardim. Esta moça estava aqui também. Quem é ela? Patrícia olha para Margarete com irritação. Eu já disse para essa daí ir embora. Ir embora por quê? Alba finge não entender. Ela parece uma moça educada. Ela é uma médica fracassada que veio aqui mentir para conseguir emprego. Médica? Alba atua surpresa. Que bom. Eu gosto de médicos, eles entendem de remédios. Patrícia suspira com impaciência. Mãe, a senhora não está entendendo bem. Esta mulher perdeu o emprego por incompetência. Mas ela está aqui para me ajudar, não é? Alba sorri docemente para Margarete. Eu gostei dela, tem um rosto bondoso. A senhora nem conversou direito com ela. Conversei sim, lá fora, ou foi ontem? Não lembro bem. Alba leva a mão à cabeça, fingindo confusão. Ando meio esquecida ultimamente.
Patrícia troca um olhar preocupado consigo mesma. A mãe realmente parece mais confusa que o normal. Eu quero esta moça para cuidar de mim, Alba diz com firmeza. Ela entende de medicina, vai saber me dar os remédios direito. Mas mãe, nada demais. Vocês vivem dizendo que preciso de cuidadora. Agora achei uma que gostei e vocês não querem? Patrícia fica dividida. Por um lado, detesta Margarete. Por outro lado, está aliviada com a possibilidade de não ter que cuidar da mãe pessoalmente. Está bem, mas vai ser experiência de uma semana primeiro. Se não der certo, ela sai. Perfeito. Alba bate palmas como uma criança feliz. Quando você começa, querida? Amanhã mesmo, se for possível. Margarete responde. Ótimo, Patrícia. Mostre o quarto dela para a moça. Enquanto Patrícia leva Margarete para conhecer o quarto dos funcionários, Alba sussurra para si mesma. Ela acabou de contratar a única pessoa capaz de destruí-la. Cliffhanger. Alba sorri com satisfação sombria. Patrícia não faz ideia, mas acabou de trazer para dentro de casa o instrumento da própria destruição. É noite quando Margarete ouve o barulho de um carro chegando na garagem da mansão. Ela está no quarto dos funcionários, organizando suas poucas roupas, quando Patrícia grita da sala. Eduardo chegou. Venha conhecer minha mãe. Margarete desce as escadas e vai até a sala de estar. Alba está sentada numa poltrona, fingindo ler uma revista, mas claramente esperando para ver como será o primeiro encontro. A porta se abre e entra um homem de cerca de 45 anos. Alto, cabelos escuros com algumas mechas grisalhas nas têmporas, vestindo um terno caro e uma gravata de seda. Tem um porte elegante e confiante de quem está acostumado a ser respeitado. Meu amor, Patrícia corre para abraçar o marido. Como foi o dia? Cansativo. 3 cirurgias hoje, mas bem-sucedidas, graças a Deus. Eduardo beija a esposa e depois caminha até Alba. Boa noite, dona Alba. Como a senhora está se sentindo? Oi, Eduardo, estou bem, obrigada. Alba finge que demora alguns segundos para reconhecê-lo completamente, como se estivesse ligeiramente confusa. Esta é Margarete. Patrícia a apresenta, apontando para ela. A nova cuidadora da mamãe. Eduardo se vira para Margarete e estende a mão com um sorriso profissional. Prazer, Margarete. Eu sou Eduardo Mendes, marido da Patrícia e genro da dona Alba. Prazer, doutor Eduardo. Margarete aperta a mão dele e sente algo estranho. Há algo familiar naquele rosto, naquela voz, mas não consegue identificar o quê. Obrigado por aceitar cuidar da dona Alba. Ela é uma pessoa muito especial para a nossa família. Imagina, é um prazer poder ajudar. Eduardo se senta numa poltrona e afrouxa a gravata. Você tem experiência com idosos? Tenho sim. Cuidei de alguns pacientes nos últimos meses. Ótimo. A dona Alba às vezes fica um pouco desorientada. Pequenos lapsos de memória. Nada grave, mas que exige atenção. Alba atua perfeitamente seu papel, olhando meio perdida e assentindo devagar. O importante é manter a rotina dela. Remédios no horário certo, alimentação adequada, companhia quando ela precisar. Claro, doutor. Eduardo se vira para Alba. Dona Alba, a senhora está tomando os remédios direitinho? Acho que sim. A Margarete vai me ajudar agora, né? Exato, é para isso que ela está aqui. Patrícia se senta no braço da poltrona do marido. Eduardo, você não imagina. Essa mulher disse que era médica. Eduardo ergue as sobrancelhas. Médica? Interessante. Que especialidade? Margarete hesita por um segundo. Cardiologia. A minha área. Eduardo sorri. Onde você fez residência? Hospital São Vicente. Conheço bem. Trabalhei lá por alguns anos. Quando você se formou? As perguntas estão ficando perigosas. Margarete precisa desviar o assunto. Faz tempo, mas eu não exerço mais a profissão. Por quê? O que aconteceu? Patrícia se intromete na conversa. Ela perdeu o registro por incompetência. Por isso está aqui implorando por emprego de cuidadora. Eduardo olha para Margarete com um misto de curiosidade e desdém. Perdeu o registro? Isso é sério, deve ter feito algo muito grave. Não foi bem assim. Claro que foi. Patrícia continua. Médico só perde registro quando mata alguém ou comete algum crime. Na verdade, Eduardo se inclina para frente. Infelizmente, a medicina passa por uma reestruturação constante. Alguns profissionais se adaptam, outros encontram novos caminhos. Margarete sente o sangue ferver, mas precisa se controlar. O importante é que cada um encontre seu lugar adequado. Eduardo continua, observando-a atentamente. A comunidade médica daqui é muito unida. Quando alguém não se encaixa bem,
Geralmente acaba encontrando outras oportunidades. Alba observa a conversa atentamente, fingindo dispersão, mas captando cada palavra. Margarete sente algo perturbador na forma como Eduardo escolhe as palavras, como se estivesse falando em código. Bem, Eduardo se levanta. Vou tomar um banho. Foi um dia longo salvando vidas. Ele para e olha para Margarete. Margarete, qualquer dúvida sobre os cuidados pode me procurar. Sempre é bom ter orientação adequada. Ele sai da sala, deixando Margarete com o punho cerrado de raiva. Patrícia o segue rindo da humilhação que o marido acabou de impor à cuidadora. Alba e Margarete ficam sozinhas na sala. Quando tem certeza de que o casal subiu para o quarto, Alba se inclina para perto de Margarete e sussurra. Você sentiu também, não foi? Sentiu o quê? Algo estranho na forma como ele escolhe as palavras. Falou sobre reestruturação e encontrar outros caminhos, como se soubesse exatamente o que aconteceu com você. Margarete assente, ainda processando a conversa. Amanhã começamos nossa investigação. Alba sussurra. Tenho a impressão de que meu genro sabe muito mais sobre sua história do que deveria saber. As duas se separam para dormir, mas ambas ficam acordadas por muito tempo, pensando nas palavras cuidadosamente escolhidas de Eduardo Mendes. Margarete não sabe ainda, mas acabou de conhecer o homem que destruiu sua vida. E ele também não sabe que acabou de contratar, como cuidadora de sua sogra, a única pessoa capaz de desmascarar seus crimes. A vingança está apenas começando. Mês 2. Um mês se passou desde que Margarete começou a trabalhar na mansão dos Almeida. A rotina está estabelecida. Durante o dia, ela cuida de Alba, fingindo que a idosa tem problemas de memória. À noite, quando estão sozinhas, conversam normalmente como mãe e filha. É uma manhã de quarta-feira quando Eduardo chega inesperadamente em casa. Margarete o escuta no hall, falando baixo no telefone. Sim, o procedimento foi bem sucedido. O problema foi resolvido como combinado. Eduardo faz uma pausa, olhando ao redor para ter certeza de que está sozinho. Quanto ao outro assunto, você sabe, aquele caso do ano passado, a situação está controlada. A pessoa em questão encontrou uma nova ocupação. Margarete sente algo estranho no tom da conversa, mas não consegue ouvir direito. Não há risco. Fizemos um trabalho muito eficiente. Agora temos tranquilidade para continuar nossos projetos especiais. Eduardo desliga e entra na sala onde Alba finge ler uma revista. Boa tarde, dona Alba. Como a senhora está hoje? Eduardo? Ah, oi, meu filho. Estou bem. Durante o jantar, Eduardo observa Margarete mais atentamente que o normal. Margarete, você já trabalhou em outros lugares da cidade? Sim, doutor. Cuidei de algumas pessoas. Interessante. Você me lembra alguém, mas não consigo identificar quem. Margarete sente desconforto com a observação. As pessoas sempre dizem que têm um rosto comum. Talvez seja isso. Depois do jantar, quando Eduardo sobe para o quarto, Alba puxa Margarete para a cozinha. Você notou como ele te olhou hoje? Notei, pareceu estudando meu rosto. E aquela ligação? Ouvi parte da conversa. Ele falou sobre resolver problemas e projetos especiais. Também achei estranho. Médicos não costumam falar assim. Alba fica pensativa. Margarete, preciso te contar algo. Há algumas semanas comecei a reparar em coisas estranhas sobre Eduardo. Que tipo de coisas? Ele recebe ligações em horários estranhos. Sempre sai do quarto para atender. E tem reuniões que não são no hospital. A senhora acha que ele está envolvido em algo errado? Não sei, mas minha intuição de velha está dizendo que sim. Margarete concorda. A forma como Eduardo a observou foi perturbadora. O que fazemos? Vamos ficar atentas, observar. E se necessário, Alba hesita. Se necessário, vamos investigar meu genro. Naquela noite, Margarete tem dificuldade para dormir. Não consegue tirar da cabeça a sensação de que Eduardo sabe mais sobre ela do que demonstra. E ela está certa. No quarto do casal, Eduardo liga para um número privado. Preciso de uma verificação de antecedentes. Discreta. Margarete Silva, aproximadamente 50 anos, trabalha como cuidadora. Isso mesmo, Silva. Quero saber tudo sobre o passado dela. Eduardo sussurra no telefone. Tenho a impressão de que já conheci essa mulher antes, e se estou certo sobre quem ela é, temos um problema muito sério. Meses 3, 4. 2 meses se passaram e a tensão na casa aumentou. Eduardo contratou um investigador particular para pesquisar sobre Margarete, mas pediu discrição total. Enquanto isso,
Alba decidiu contratar seus próprios detetives para investigar Eduardo. Era uma tarde de quinta-feira, quando Marcos Roberto, ex-policial federal especializado em crimes financeiros, chega discretamente à mansão para sua primeira reunião com Alba. Dona Alba, comecei a investigação sobre seu genro. Ainda é cedo, mas já encontrei algumas irregularidades. Que tipo de irregularidades? Dr. Eduardo Mendes tem uma renda muito superior ao que seria normal para um cardiologista. Nos últimos 2 anos, movimentou quase R$500 mil acima do declarado. Margarete fica atenta. Dinheiro não declarado pode indicar atividades ilegais. Conseguiu descobrir a origem? Parte vem de consultas particulares normais, mas há depósitos regulares de valores altos sem origem clara. O que isso significa? Pode significar várias coisas. Preciso de mais tempo para investigar. Alba autoriza Marcos a aprofundar a investigação, usando recursos de sua fortuna pessoal. Uma semana depois, Eduardo chega em casa com uma expressão diferente, mais cauteloso, mais observador. Margarete, posso conversar com você? Claro, doutor. Eduardo a leva para o escritório e fecha a porta. Meu investigador me deu algumas informações interessantes sobre você. O coração de Margarete dispara, mas ela tenta manter a calma. Sobre mim? Você já usou outro sobrenome? Silva talvez não seja seu nome real. É uma pergunta de sondagem. Eduardo está testando para ver se ela confessa algo. Silva é meu nome de solteira. Já fui casada, mas voltei a usar o nome original. A resposta é plausível, e Eduardo não pode provar o contrário. Ainda. Entendo. E você nunca trabalhou em hospitais? Não como médica, se é isso que está perguntando. Já trabalhei limpando enfermarias. Eduardo a observa intensamente, procurando sinais de mentira. Muito bem. Pode voltar aos seus afazeres. Margarete sai do escritório tremendo. Eduardo está investigando e chegando perigosamente perto da verdade. 2 dias depois, Marcos traz novidades alarmantes para Alba. Dona Alba, descobri algo muito grave sobre Dr. Eduardo. O que foi? Ele está envolvido num esquema de fraude médica. Falsifica diagnósticos de idosos para cobrar procedimentos desnecessários e caríssimos. Alba fica pálida. Tem certeza? Tenho documentos que comprovam. Já identifiquei pelo menos 15 vítimas nos últimos 2 anos. Meu Deus, e eu? Ainda não consegui confirmar, mas há indícios de que a senhora também pode ter sido alvo. Como assim? Há 2 anos, quando a senhora teve o infarto, algum médico tentou impedir sua cirurgia. Assinou um laudo declarando que a senhora não tinha condições. Alba se lembra vagamente de Margarete, contando que um médico havia dado opinião contrária sobre sua cirurgia. Quem assinou esse laudo? Ainda estou investigando. Mas Dr. Eduardo trabalhava no mesmo hospital na época. O silêncio na sala é pesado. Alba começa a conectar as peças do quebra-cabeça. Marcos, quero que você investigue uma coisa específica para mim. O quê? Quero saber se Dr. Eduardo teve algum envolvimento na perseguição de uma médica chamada Margarete Silva, que perdeu o registro há cerca de 1 ano. Marcos anota o nome. Por que essa médica específica? Porque Alba olha para Margarete. Tenho a impressão de que nossa cuidadora sabe mais sobre medicina do que admite. Alba confronta Margarete. Chegou a hora de você me contar toda a verdade sobre quem você realmente é, porque acredito que você e meu genro têm uma história que vocês dois estão escondendo. Meses 4 ou 5. Margarete olha para Alba, percebendo que não pode mais esconder a verdade. Com lágrimas nos olhos, ela conta tudo. Como era uma cardiologista respeitada, como denunciou o esquema de corrupção médica, como foi perseguida e teve a vida destruída. Alba escuta em silêncio, conectando todas as peças. Então você é a doutora Margarete Silva que me salvou há 2 anos? Sim, e agora entendo por que fui tão perseguida. Não era apenas porque descobri o esquema, era porque salvei a senhora de morrer. Eduardo tentou me matar? É o que parece. Ele deve ter assinado aquele laudo falso para impedir sua cirurgia. Alba fica em silêncio, processando a traição do genro e a ironia cruel do destino que trouxe sua salvadora para dentro de casa. Por que não me contou antes quem você era? Porque tinha medo. Se Eduardo descobrisse minha identidade, ele poderia... Poderia o quê? Me eliminar definitivamente. As 2 mulheres ficam em silêncio, compreendendo a gravidade da situação. 1 semana depois, Marcos traz confirmação das suspeitas. Dona Alba, confirmei tudo. Dr. Eduardo foi realmente quem assinou o laudo falso, tentando impedir sua cirurgia.
e ele liderou a campanha para destruir a carreira da doutora Margarete. Então meu genro tentou me assassinar e destruiu a mulher que me salvou? Exato. Descobri mais. Ele gastou quase R$200 mil corrompendo pessoas no Conselho Regional de Medicina para caçar o registro dela. Margarete sente uma mistura de validação e horror. Agora tem certeza de que não estava paranoica. Realmente foi vítima de uma perseguição organizada. Quantas pessoas ele prejudicou? Até agora identifiquei 23 idosos roubados e 4 profissionais de saúde destruídos por tentarem denunciá-lo. E Patrícia sabe de alguma coisa. Ainda estou investigando, mas há indícios de que ela pelo menos se beneficia do dinheiro ilegal. Nesse momento, elas ouvem passos no corredor. Eduardo chegou em casa. Rápido, Alba sussurra. Marcos, esconde-se no closet. Margarete, vamos fingir que você estava me ajudando com remédios. Eduardo entra no quarto sem bater na porta. Dona Alba, como está se sentindo? Ah, Eduardo, estou bem. A Margarete estava me dando os comprimidos. Eduardo observa atentamente as duas mulheres, como se procurasse sinais de algo suspeito. Margarete, pode nos deixar sozinhos? Preciso conversar com minha sogra. Margarete sai, mas fica ouvindo pela fechadura. Dona Alba, preciso conversar sobre sua saúde mental. Minha saúde mental? A senhora tem apresentado sinais preocupantes de confusão. Talvez seja hora de considerar um tratamento mais especializado. Que tipo de tratamento? Uma clínica especializada em geriatria, onde a senhora receberia cuidados adequados para sua condição. Alba entende imediatamente. Eduardo quer interná-la. Não acho necessário, Eduardo. Estou bem aqui em casa. Com todo respeito, sogra, pessoas com demência nem sempre percebem sua própria condição. Eu não tenho demência. Claro que não. Eduardo sorri falsamente, mas às vezes é difícil para a família aceitar quando precisa de ajuda especializada. Depois que Eduardo sai, Marcos sai do esconderijo. Ele está preparando para interná-la à força. Como pode fazer isso? Com laudos médicos falsos. É o mesmo método que usa para roubar outros idosos. Alba sente raiva e determinação crescendo. Então ele quer me eliminar de vez. Sim, e se ele descobrir que a doutora Margarete está aqui, ele tentará eliminar nós duas. Alba toma uma decisão. Chega de fugir e nos esconder, vamos virar o jogo. Quero que você reúna todas as evidências possíveis contra Eduardo. Vamos destruí-lo antes que ele nos destrua. Mês 5. O 5º mês marca uma mudança drástica na estratégia. Alba autoriza Marcos a usar todos os recursos necessários para acelerar a investigação, incluindo infiltração e vigilância 24 horas. É numa segunda-feira que as coisas começam a esquentar. Eduardo recebe uma ligação que Margarete consegue ouvir parcialmente da cozinha. Não por telefone. Precisa ser presencial. Você sabe onde nos encontramos. Eduardo sai de casa apressado, sem dar explicações a ninguém. Marcos, que estava vigiando a casa, segue Eduardo discretamente até um restaurante no centro da cidade, onde ele se encontra com 2 homens de terno. Através de equipamentos de escuta direcionados, Marcos consegue gravar parte da conversa. A situação está ficando complicada. Preciso acelerar alguns processos. A velha está mais esperta do que imaginava. E quanto à outra questão que você mencionou? Ainda estou investigando, mas se minhas suspeitas se confirmarem, vamos ter que tomar medidas definitivas. Eduardo está claramente falando sobre Alba e Margarete, mas de forma cifrada. Temos os recursos necessários? Para qualquer eventualidade, sim. A gravação é interrompida quando os homens se levantam e saem por saídas separadas. Naquela tarde, Marcos traz a gravação para Alba e Margarete. Ele está planejando algo para vocês duas e menciona medidas definitivas. O que isso significa? No contexto das outras evidências que coletamos, pode significar eliminação física. As duas mulheres trocam olhares assustados. Temos evidências suficientes para prendê-lo agora? Ainda não. Precisamos de mais algumas semanas para ter um caso irrefutável. E se ele agir antes disso? É um risco que temos que correr. Naquela noite, Eduardo chega em casa com uma atitude diferente. Mais frio, mais calculista. Margarete, venha aqui. Ela desce com o coração disparado. Meu investigador finalizou o relatório sobre você. Eduardo abre uma pasta com fotos antigas de Margarete no Hospital São Vicente. Interessante como as pessoas podem mudar, não acha? Margarete percebe que foi descoberta, mas tenta uma última tentativa. Não entendo essas fotos. Não? Então deixe-me refrescar sua memória. Doutora Margarete Silva, cardiologista,
Perdeu registro há exatamente 1 ano por, digamos, problemas profissionais. O jogo acabou. Eduardo sabe exatamente quem ela é. O que você quer? Quero saber por que uma médica que me causou tantos aborrecimentos está cuidando da minha sogra. Eu preciso trabalhar, foi coincidência. Eduardo ri friamente. Coincidência ou vingança? Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Você veio aqui para se vingar de mim. Eduardo se aproxima perigosamente. Mas sabe qual é o problema da vingança? Às vezes a pessoa se mete com quem não deveria. A ameaça é clara e direta. Você tem 24 horas para sair desta casa e desta cidade. Se eu vê-la de novo por aqui, você vai ter um acidente muito desagradável. Eduardo sai, deixando Margarete tremendo de medo. Quando Alba desce para ver o que aconteceu, encontra Margarete em pânico. Ele descobriu? Descobriu tudo e me ameaçou de morte. Então chegou a hora. A hora de quê? A hora de passarmos do ataque defensivo para o ofensivo. Alba liga para Marcos. Mudança de planos, quero que organizemos um evento público para expor Eduardo. Se ele quer guerra, vamos dar a ele uma guerra que ele nunca esquecerá. Os últimos 2 meses foram de preparação intensa e silenciosa. Alba usou toda a sua influência para organizar um evento médico beneficente em sua homenagem, marcado para acontecer em 2 semanas. O mais brilhante do plano é que Eduardo foi manipulado para aceitar ser o homenageado principal, sem saber que está caminhando para a própria destruição. Doutor Eduardo, Alba disse uma semana atrás, gostaria muito que você aceitasse uma homenagem especial no meu evento beneficente. Que tipo de homenagem? O prêmio médico dedicado à família. Afinal, você cuida tão bem de mim. Eduardo, alimentando seu ego e sem suspeitar de nada, aceitou imediatamente. Enquanto isso, Marcos e sua equipe trabalharam incansavelmente, coletando evidências irrefutáveis, documentos falsificados, gravações de conversas, depoimentos de vítimas, registros financeiros. É numa terça-feira, 5 dias antes do evento, que a tensão atinge o pico máximo. Margarete está no quarto de Alba, quando ouvem Eduardo gritando no andar de baixo. Onde está ela? Onde está a Margarete? As duas se olham com pânico. Eduardo está alterado como nunca viram. Dona Alba, sua cuidadora sumiu do quarto dela. Onde ela está? Alba desce as escadas com Margarete escondida atrás dela. Eduardo, o que está acontecendo? Sua cuidadora não está no quarto. Onde ela foi? Não sei. Talvez tenha saído para comprar alguma coisa. Eduardo está visivelmente nervoso, andando de um lado para outro. Não pode sair sem avisar. Não pode sumir assim. Por que isso te incomoda tanto? Eduardo para abruptamente e olha para Alba com suspeita. Como assim? Por que me incomoda? Você parece muito preocupado com uma simples cuidadora. Eduardo percebe que revelou demais sobre sua obsessão com Margarete. É apenas responsabilidade profissional. Mas Alba não é mais a velha confusa que Eduardo pensa. Ela está estudando cada reação dele. Eduardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, sogra. Você conhecia a Margarete antes dela vir trabalhar aqui? A pergunta pega Eduardo desprevenido. Como assim? Você sempre pareceu muito interessado nela. Observa ela de uma forma diferente. Eduardo sente que está sendo testado, mas não sabe exatamente como. Não, nunca a vi antes. Tem certeza? Porque às vezes tenho a impressão de que vocês têm alguma história. Que história poderia ter com uma cuidadora? Nesse momento, Margarete aparece na sala como se tivesse acabado de chegar de fora. Boa tarde. Fui até a farmácia buscar os remédios de Dona Alba. Eduardo a observa intensamente, procurando sinais de que ela estava escutando a conversa. Da próxima vez avise antes de sair. Claro, doutor. Mas Eduardo não está convencido. Sua paranoia está aumentando a cada dia. Naquela noite, ele liga para o mesmo número de sempre. Preciso acelerar o cronograma. Sim, para esta semana, não posso esperar mais. Do quarto de Alba, usando um equipamento de escuta que Marcos instalou, as duas mulheres ouvem a ligação. Se der alguma coisa errada no evento, você sabe o que fazer. Ambas as mulheres são um problema agora. Não podemos deixar elas falarem. A ameaça é explícita. Eduardo está planejando eliminar Alba e Margarete durante o próprio evento. Então vamos estar prontas, Alba sussurra. Como? Marcos vai ter segurança infiltrada no evento, e as autoridades estarão esperando o momento certo para agir. E se Eduardo fugir antes? Ele não vai fugir. O ego dele não vai deixar. Ele quer receber a homenagem antes de nos eliminar.
Margarete abraça Alba. Obrigada por arriscar tudo por mim. Não, minha filha. Obrigada a você por me dar a chance de fazer a coisa certa na minha vida. As duas mulheres passam os últimos dias finalizando cada detalhe da armadilha que destruirá Eduardo para sempre. Na véspera do evento, Eduardo diz para Patrícia: amanhã será um dia histórico. Vou receber a maior homenagem da minha carreira e resolver nossos dois problemas definitivamente. Depois de amanhã, seremos ricos e livres para sempre. O 8º mês chegou com uma tensão quase insuportável na mansão dos Almeida. O evento beneficente está marcado para 2 semanas, mas Alba está começando a perceber que organizar justiça é muito mais complicado do que imaginava. É numa segunda-feira quando Marcos chega, com as primeiras evidências sólidas, mas também com problemas. Dona Alba, temos boas e más notícias. Alba e Margarete se sentam tensas. Conseguimos acesso parcial às movimentações bancárias de Eduardo. Nos últimos 2 anos, ele movimentou pelo menos R$800 mil em contas não declaradas. Só 800 mil? Pensei que seria mais. É apenas o que conseguimos rastrear até agora. Os bancos estão exigindo mandados judiciais para informações mais detalhadas. Margarete franze a testa. E conseguem esses mandados? Aí está o problema. Meus contatos na justiça dizem que Eduardo tem amigos importantes. Alguns juízes já negaram nossos pedidos. Alba sente o primeiro golpe da realidade. Então ele realmente tem proteção? Sim, mas conseguimos algo melhor. 3 famílias que foram vítimas concordaram em depor, mas 2 desistiram na última hora. Por que desistiram? Medo. Uma família recebeu ligações anônimas ameaçadoras. Outra simplesmente mudou de ideia. O peso da situação está ficando claro para Alba. Eduardo não é um criminoso qualquer. Tem uma rede de proteção. E as evidências do computador dele? Conseguimos algumas planilhas, mas Eduardo usa criptografia. Nossa equipe de informática está tentando quebrar, mas pode levar semanas. Margarete está preocupada. Semanas? Mas o evento é em 2 semanas? Por isso preciso pedir mais dinheiro, Dona Alba. Vou ter que contratar especialistas particulares para acelerar o processo. Alba autoriza, mas está começando a entender que a investigação é muito mais cara e complicada do que esperava. Naquela tarde, Eduardo chega em casa mais cedo e encontra Margarete organizando medicamentos. Margarete, precisamos conversar. Ela o segue até o escritório, com o coração disparado. Tenho algumas perguntas sobre seu trabalho anterior. Claro, doutor. Você disse que trabalhou limpando hospitais. Qual hospital especificamente? Margarete hesita. É uma pergunta que não esperava. Hospital São Vicente. Interessante. Liguei para eles hoje. Disseram que não tem registro seu nos últimos 2 anos. O sangue de Margarete gela. Eduardo está investigando ativamente. Talvez não tenham registros de serviços terceirizados. Talvez. Eduardo a observa intensamente. Ou talvez você tenha trabalhado lá em outra capacidade. Eduardo sai, deixando Margarete tremendo. Ele está chegando perigosamente perto da verdade. À noite, quando Alba está sozinha no quarto, comete seu primeiro erro grave. Esquece de esconder completamente os documentos de Marcos e deixa uma pasta parcialmente visível sob a cama. Patrícia entra sem bater para deixar remédios. Mãe, o que é essa pasta? Alba fica nervosa. Que pasta? Esta embaixo da cama. Patrícia pega a pasta antes que Alba possa impedir. Dentro há algumas anotações de Marcos sobre investigação financeira. Mãe, por que a senhora tem papéis sobre investigações bancárias? Alba tenta improvisar, mas sua confusão é real desta vez. Eu não sei. Deve ser coisa antiga. Isso não é coisa antiga. Esta data é desta semana. Patrícia examina os papéis com suspicion crescente. Mãe, a senhora está investigando alguém? Não sei do que você está falando. Patrícia não está convencida, mas não pode provar nada ainda. Vou deixar esses papéis aqui, mas acho melhor a senhora não mexer com coisas que não entende. Depois que Patrícia sai, Alba liga desesperada para Marcos. Ela viu alguns papéis. Não conseguia esconder a tempo. O que ela viu exatamente? Anotações sobre investigações bancárias. Ela fez perguntas. Isso é grave, Dona Alba. Se Patrícia contar para Eduardo, o que fazemos? Vou precisar acelerar tudo, mas isso significa que teremos menos evidências e maior risco de falha. Alba percebe que cometeu um erro que pode custar caro. Quantas chances temos de dar certo com evidências parciais? Marcos hesita antes de responder. 60%.
talvez 70 se tivermos sorte. Não são as chances que Alba esperava. A realidade da situação está muito mais difícil do que imaginava. Na madrugada, Alba acorda com ruídos estranhos. Espiando pela janela, vê Eduardo no escritório remexendo em papéis. Ela sussurra para Margarete. Ele está procurando algo. Acho que Patrícia contou sobre os papéis que encontrou. A segunda semana do mês 8 trouxe uma escalada perigosa na situação. Eduardo claramente aumentou sua investigação sobre Margarete e está fazendo perguntas para vizinhos e conhecidos. É numa terça-feira que Marcos chega com notícias preocupantes. Dona Alba, a situação complicou. Eduardo contratou um investigador particular profissional, ex-policial civil. Isso é ruim? Muito ruim. Este investigador tem acesso a registros que civis comuns não conseguem. Em uma semana ele vai descobrir tudo sobre Margarete. Margarete sente pânico. Uma semana? O evento é em uma semana. Exato. Por isso tive que mudar nossos planos. Marcos explica que a investigação oficial está enfrentando muitos obstáculos. 2 bancos se recusaram a cooperar sem ordem judicial. Um especialista em informática desistiu após receber pressões. E 3 potenciais testemunhas mudaram de ideia. Então não temos evidências suficientes para prender Eduardo. Não pelas vias tradicionais. Mas tem um plano B. Qual? Vamos expor Eduardo publicamente durante o evento, mas usando métodos menos convencionais. O que isso significa? Significa que vou precisar gravar ele confessando crimes diretamente. E isso só vai acontecer se conseguirmos pressioná-lo na hora certa. Alba não gosta do que está ouvindo. Isso não parece um plano muito seguro. Não é seguro, mas é o que temos. Naquela noite, Eduardo recebe uma ligação importante. Margarete consegue ouvir apenas fragmentos, mas o suficiente para ficar aterrorizada. Sim, confirmo que é ela. A médica que nos causou problemas precisa ser resolvido antes de quinta-feira. Eduardo fala baixo, mas usa um tom que não deixa dúvidas sobre suas intenções. O evento será perfeito para isso. Muita gente, muita confusão. Acidentes acontecem. Margarete corre para contar a Alba, que liga imediatamente para Marcos. Ele está planejando algo para o evento. Esperava isso. Por isso vou ter apenas 2 agentes infiltrados, não 20 como queria originalmente. Apenas 2? É o que consegui sem levantar suspeitas. Mais que isso, e Eduardo pode perceber. Alba está percebendo que a operação não será nada parecida com as dramatizações que via na televisão. E se os 2 agentes não conseguirem proteger a gente? Aí improvisamos. Às vezes, as melhores operações são as mais simples. Não é a resposta que Alba queria ouvir. Na quinta-feira, 3 dias antes do evento, Eduardo chega em casa com uma atitude completamente diferente. Mais confiante, mais agressivo. Margarete, tenho novidades sobre você. O coração de Margarete para. Meu investigador fez um trabalho muito interessante. Eduardo abre uma pasta, mas não mostra o conteúdo. Descobrimos coisas muito curiosas sobre seu passado, coisas que você preferiu esconder. Eu não escondi nada. Claro que escondeu. Eduardo sorri friamente. Mas não se preocupe, tudo será esclarecido no momento certo. Que momento? Quinta-feira, no evento. Será uma noite esclarecedora para todos nós. Eduardo sai, deixando Margarete apavorada com a ameaça implícita. Quando Alba desce, encontra Margarete em pânico. Ele sabe de tudo e está planejando nos expor no evento, ou nos eliminar. As 2 mulheres ficam em silêncio, processando que podem estar caminhando para uma armadilha. Ainda podemos desistir. Margarete sussurra. Não. Alba endurece o rosto. 16 famílias foram roubadas por Eduardo. 4 profissionais de saúde tiveram carreiras destruídas. 2 pessoas podem ter morrido por causa dele. Mas se formos ao evento, vamos porque é a única chance de justiça que essas pessoas terão. Alba pega as mãos de Margarete. E porque, mesmo que não consigamos prender Eduardo, pelo menos vamos expor a verdade. Algumas vitórias são morais, não legais. Margarete abraça Alba, sabendo que quinta-feira pode ser o último dia das 2 juntas. Marcos liga urgente. Dona Alba, interceptei uma ligação de Eduardo. Ele não está apenas planejando eliminar vocês. Ele quer fazer isso durante sua própria homenagem, para que todos vejam e acreditem que foi acidente. É um psicopata completo. A última semana antes do evento trouxe uma série de problemas que Alba nunca antecipou.
O plano que parecia sólido está se revelando cheio de falhas e incertezas. É numa segunda-feira quando Marcos traz más notícias. Dona Alba, perdemos um dos 2 agentes infiltrados. Como assim perdemos? Ele foi transferido para outra cidade de última hora. Suspeito que Eduardo tenha influência até dentro da polícia. Alba sente o mundo desabar. Então teremos apenas um agente para nos proteger? Um agente e a coragem de vocês duas. Não é exatamente o plano militar que Alba imaginava. E as gravações? Conseguiram alguma coisa? Algumas conversas fragmentadas. Eduardo é muito cuidadoso. Ele usa códigos que podem ser interpretados de várias formas. Marcos mostra uma transcrição. É preciso resolver a situação antes que se torne irreversível. Vocês sabem onde me encontrar quinta-feira. Isso não prova nada específico. Exato. Um bom advogado transformaria isso em conversa sobre trabalho normal. Alba está começando a entender que podem não conseguir evidências legais suficientes. Então nossa única esperança é forçar Eduardo a se incriminar durante o evento? É nossa melhor chance. Naquela tarde, Alba comete outro erro. Durante uma ligação para Marcos, Eduardo chega inesperadamente em casa e ouve fragmentos da conversa. O quinta-feira vai ser o acerto de contas. Ele não sabe o que o espera. Eduardo para na porta do quarto e escuta. Evidências estão sendo organizadas. Alba não percebe que Eduardo está ouvindo do corredor. E Margarete e eu vamos estar preparadas. Eduardo se afasta silenciosamente, mas agora tem certeza de que Alba está tramando algo. Na terça-feira, Patrícia traz uma notícia que complica tudo. Mãe, mudança de planos. Eduardo achou melhor chegarmos ao evento mais cedo. Mais cedo? Às 5 da tarde, não às 6:30, como combinado. Alba fica desesperada. Todo o timing de Marcos foi planejado para as 6:30. Por que a mudança? Eduardo quer ter tempo para conversas particulares com alguns convidados importantes. Alba liga para Marcos explicando a mudança. Isso complica tudo, dona Alba. Meu agente só estará posicionado às 6. E agora? Vocês vão estar sozinhas na primeira hora do evento. É outro golpe nos planos de Alba. Na quarta-feira, véspera do evento, as coisas pioram ainda mais. Eduardo chega em casa com o Dr. Carvalho, o psiquiatra. Surpresa, conseguimos reagendar a consulta da senhora. Alba fica apavorada. Se for declarada incapaz agora, não poderá ir ao evento. Mas é véspera do evento. Exato. Queremos ter certeza de que a senhora está em condições de participar. Alba não tem escolha. Precisa passar na avaliação psiquiátrica ou todo o plano desmorona. Durante 40 minutos tensos, Dr. Carvalho faz perguntas sobre memória, orientação e capacidade de discernimento. Alba age confusa o suficiente para não levantar suspeitas, mas competente o suficiente para não ser internada. Sua mãe apresenta sinais de declínio cognitivo inicial, mas nada que impeça a participação em eventos sociais. Eduardo fica claramente insatisfeito com o diagnóstico. Tem certeza, doutor? Ela às vezes fica muito desorientada. Por enquanto está apta para atividades sociais supervisionadas. Alba passou no teste, mas percebeu que Eduardo queria muito que ela falhasse. À noite, quando finalmente estão sozinhas, Alba e Margarete fazem um balanço da situação real. Temos um agente em vez de 20. Evidências fracas em vez de irrefutáveis. Um plano improvisado em vez de operação militar. E mesmo assim vamos em frente? Margarete, aprendi uma coisa nesses 8 meses. Às vezes você precisa fazer a coisa certa, mesmo quando não tem garantia de vitória. Mas e se Eduardo realmente tentar nos matar amanhã? Então pelo menos vamos morrer lutando. E com sorte, nossa morte vai expor os crimes dele. Não é o plano heróico que Alba imaginava, mas é o único que tem. Uma última coisa. Alba pega as mãos de Margarete. Se algo der errado amanhã, quero que fuja, não tente me salvar. Dona Alba? Prometa. Tenho 78 anos, você tem uma vida inteira pela frente. Margarete promete, mas sabe que nunca abandonará Alba. As duas mulheres passam a última noite abraçadas, sabendo que amanhã pode ser o fim de tudo. Na madrugada, Alba acorda com uma ligação estranha no telefone de casa. Uma voz distorcida diz: cancele o evento ou vocês duas não voltam para casa. Ela acorda Margarete sussurrando: Eduardo sabe que estamos planejando algo. Agora é guerra total. A véspera do evento amanheceu com uma ameaça telefônica anônima que deixou Alba e Margarete apavoradas. Agora sabem com certeza que Eduardo descobriu pelo menos parte de seus planos. Durante o café da manhã, Eduardo age normalmente, mas há algo diferente em seus olhos.
uma frieza que não tentava esconder. Sogra animada para amanhã. Claro, Eduardo, será um dia especial, muito especial. Tenho certeza de que será uma noite que ninguém vai esquecer. O tom de Eduardo faz Alba tremer. Às 10 da manhã, Marcos chega para uma reunião de emergência. Dona Alba, a situação mudou completamente. Descobri que Eduardo tem informantes dentro da própria polícia. Como descobriu? Meu único agente restante foi questionado superiormente sobre sua participação no evento. Alguém fez perguntas específicas. Alba sente que o plano está desmoronando. Então não teremos proteção policial? Não oficial. Meu agente vai estar lá, mas como convidado comum, não em operação. E as gravações, as evidências? Tenho algumas, mas nada que garanta prisão. Eduardo é muito mais cuidadoso do que imaginávamos. Margarete intervém. Então estamos indo para o evento completamente desprotegidas? Não completamente. Tenho um gravador profissional que vocês podem usar. Se conseguirem fazer Eduardo confessar algo específico, e como fazemos isso? Provocando ele no momento certo, fazendo ele perder o controle. Não é um plano muito elaborado, Alba pensa. Marcos, seja honesto comigo. Quais são realmente nossas chances? Marcos hesita antes de responder. 30% de conseguir evidências suficientes para prender Eduardo. 70% de conseguir expô-lo publicamente. 90% de vocês duas saírem vivas do evento. As estatísticas não são animadoras. E se não fizermos nada? Eduardo continua roubando famílias e destruindo vidas. E provavelmente elimina vocês duas nos próximos meses. Alba entende que não há escolha real. À tarde, Eduardo sai de casa e não volta até tarde. Quando retorna, está acompanhado de Patrícia e 2 homens que Alba nunca viu antes. Sogra, estes são colegas médicos que virão ao evento amanhã. Os homens não parecem médicos, parecem seguranças ou pior. Prazer, eles dizem com educação falsa. Durante o jantar, um dos homens faz uma observação estranha. Dona Alba, o evento será no clube, não é? Espero que tenham boa segurança contra incêndios. A observação parece casual, mas Alba sente que é uma ameaça velada. Por que pergunta sobre incêndios? É que esses eventos com muita gente, às vezes acontecem acidentes, curtos circuitos, velas derrubadas. Eduardo sorri ligeiramente. Claro que a segurança é adequada. O clube tem todos os equipamentos necessários. Depois do jantar, quando os homens vão embora, Eduardo faz uma última observação para Alba. Sogra, amanhã a senhora vai conhecer algumas verdades importantes sobre pessoas próximas. Que tipo de verdades? Verdades sobre lealdade, sobre confiança, sobre o que acontece com pessoas que traem a família. A ameaça é clara. À noite, quando estão sozinhas, Alba e Margarete fazem os preparativos finais. Margarete, escute com atenção. Se amanhã algo der muito errado, você corre para o banheiro do clube e liga para este número. Alba entrega um papel. É um jornalista investigativo. Se não conseguirmos justiça legal, pelo menos teremos justiça pela imprensa. Dona Alba, ainda podemos cancelar tudo, fingir que está doente. Não. 16 famílias foram roubadas, não posso falhar com elas. Alba abraça Margarete. Aí você me deu coragem para fazer isso. Antes de te conhecer, eu era apenas uma velha rica esperando morrer. Você me mostrou que ainda posso fazer diferença. As 2 mulheres ficam acordadas até tarde, sabendo que pode ser a última noite juntas. Às 2 da madrugada, Margarete vê luzes estranhas no jardim. Eduardo e os 2 homens estão enterrando várias malas pequenas em diferentes pontos. Alba sussurra. Ele está escondendo evidências ou preparando algo para amanhã. Seja o que for, não é nada bom. O dia do evento amanheceu nublado, como se o próprio céu refletisse a tensão que pairava na mansão dos Almeida. Alba acordou às 5 da manhã, incapaz de dormir mais. Eduardo também acordou cedo e passou 2 horas fazendo ligações misteriosas no escritório com a porta fechada. Durante o café da manhã, a atmosfera estava carregada de tensões não ditas. Margarete, Eduardo diz de repente, mudança de planos, você não virá ao evento hoje. O coração de Margarete para. Como assim? Decidi que seria melhor você ficar em casa, cuidar da casa enquanto estamos fora. Mas Dona Alba pode precisar de mim. Minha sogra estará bem cuidada. Patrícia e eu cuidaremos dela. Alba intervém, tentando não mostrar desespero. Eduardo, eu preferia que Margarete viesse. Me sinto mais segura com ela. Dona Alba, Patrícia interrompe.
A senhora não vai precisar de cuidadora no evento, estaremos todos lá. É uma armadilha óbvia. Eduardo quer separar Alba de Margarete. Mas eu insisto. Alba tenta argumentar. Não há discussão, Eduardo corta. Margarete fica em casa. Margarete percebe que precisa agir. Na verdade, Dr. Eduardo, eu estava me sentindo meio gripada mesmo. Talvez seja melhor ficar em casa descansando. Eduardo parece satisfeito, mas Alba está desesperada. Às 2 da tarde, Marcos faz uma ligação de emergência. Dona Alba, temos um problema grave. Descobri que Eduardo contratou 3 homens para segurança no evento. Que tipo de segurança? O tipo que eliminada problemas. A senhora não pode ir ao evento. Tenho que ir. Se não for, Eduardo ganha definitivamente. Se for, pode morrer. Marcos, tenho 78 anos. Quantos anos me restam mesmo? 5, 10? Prefiro morrer fazendo a coisa certa do que viver sabendo que me acovardei. E a Margarete? Eduardo não deixou ela ir. Pelo menos ela estará segura. Mas Margarete não planeja ficar segura. Ela tem seus próprios planos. Às 4 da tarde, Alba está se arrumando quando comete outro erro. Esquece de esconder completamente o gravador que Marcos deu. Patrícia entra no quarto e vê o aparelho na penteadeira. Mãe, que aparelho é esse? Alba improvisa rapidamente. Esse é um rádio pequeno, para ouvir música no carro. Patrícia pega o gravador e examina. Isso não é rádio, mãe. É um gravador profissional. Alba fica sem resposta. Por que a senhora tem um gravador? Eu sim, não sei. Deve ser do Margarete. Patrícia não acredita, mas não pode provar nada. Vou levar isso para perguntar para Eduardo. Alba vê seu único recurso de evidência desaparecer. Às 5 da tarde, eles saem para o evento. Alba está oficialmente desprotegida, sem evidências e sem Margarete. Durante o trajeto, Eduardo está excepcionalmente animado. Sogra, hoje a senhora vai presenciar algo histórico. O que será? A verdade. Finalmente toda a verdade sobre nossa família. Quando chegam ao clube, Alba fica assustada com o que vê. O local está cheio de seguranças que ela não reconhece. Muitos dos rostos parecem mais intimidadores do que festivos. Quantos seguranças, ela comenta. É um evento importante, Eduardo responde. Precisa ter segurança adequada. Durante a primeira hora, Alba fica sozinha em sua mesa, observando Eduardo cumprimentar uma multidão de pessoas. Ela reconhece alguns rostos, médicos respeitados, empresários, autoridades, pessoas que não fazem ideia de que estão honrando um criminoso. Às 6h30, Marcos aparece como convidado comum e se senta discretamente numa mesa distante. Mas Alba percebe que ele parece nervoso e desorientado. Às 7 horas, quando o evento oficialmente começa, Eduardo se aproxima de Alba. Sogra, tenho uma surpresa para a senhora. Que surpresa? A senhora vai subir ao palco comigo na hora da homenagem. Alba sente o sangue gelar. Não era assim que as coisas deveriam acontecer. Eu não acho necessário. Claro que é necessário. A senhora é minha sogra querida. Deve compartilhar este momento especial. Eduardo está forçando Alba a ir ao palco com ele, onde ela estará completamente exposta e vulnerável. Às 7h45, o mestre de cerimônias anuncia: convidamos o Dr. Eduardo Mendes e sua sogra, Dona Alba Almeida, para receberem nossa homenagem especial. Alba não tem escolha. Precisa subir ao palco. Quando pisa no palco, vê Eduardo sussurrar algo para um dos seguranças nos fundos do salão. É nesse momento que percebe. Ela não está ali para expor Eduardo. Ela está ali para ser exposta ou eliminada por ele. Eduardo pega o microfone e sorri para a plateia. Meus amigos, antes de aceitar esta homenagem, preciso compartilhar com vocês uma descoberta chocante que fiz sobre minha própria família. Alba percebe que Eduardo vai expô-la publicamente como vingança. Descobri que pessoas muito próximas a mim estavam... Eduardo faz uma pausa dramática. É exatamente nesse momento que acontece algo que ninguém esperava. As luzes se apagam completamente. No escuro total, Alba ouve gritos, confusão e o som de algo pesado caindo no palco. Quando as luzes voltam 3 minutos depois, Eduardo está no chão inconsciente. E Margarete está no palco, segurando um extintor de incêndio. Margarete no microfone. Meu nome é doutora Margarete Silva, e este homem é um criminoso que roubou 16 famílias e tentou me assassinar. Eu tenho as provas. A plateia fica em silêncio total, enquanto Eduardo desperta lentamente, percebendo que agora é ele quem está na armadilha. O salão está em silêncio total.
280 pessoas olham para o palco, onde Margarete segura o microfone com as mãos tremendo. Eduardo está se levantando do chão atordoado e Alba permanece de pé, visivelmente abalada, mas determinada. Meu nome é... Margarete hesita, sua voz falha. Respirar fundo. Meu nome é doutora Margarete Silva. Eduardo se levanta rapidamente, percebendo o perigo da situação. Esta mulher está claramente desequilibrada, ele diz, tentando retomar o controle. Ela é uma cuidadora que... Eu sou médica cardiologista. Margarete interrompe, mas sua voz treme. E este homem destruiu minha carreira. Eduardo ri nervosamente para a plateia. Senhores, peço desculpas pelo constrangimento. Esta pessoa foi demitida por nós há algumas semanas por instabilidade mental. Murmúrios começam na plateia. Algumas pessoas parecem acreditar em Eduardo. Ela obviamente invadiu o evento para causar problemas. Eduardo faz sinal para os seguranças se aproximarem do palco. Doutor Santos. Margarete se dirige desesperadamente para um médico conhecido na primeira fila. O senhor se lembra de mim? Trabalhamos juntos no Hospital São Vicente há 2 anos. Doutor Santos franca a testa, tentando se lembrar. Margarete Silva. O rosto me é familiar, mas eu salvei a vida de Dona Alba, quando o doutor Eduardo tentou impedir a cirurgia dela. Isso é uma acusação gravíssima e completamente falsa. Eduardo responde firmemente. Esta mulher precisa de ajuda médica, não de um microfone. Alba toma o microfone com as mãos tremendo de raiva, não de nervosismo. Eduardo Mendes tentou me assassinar há 2 anos. A acusação choca a plateia, mas Eduardo mantém a calma. Minha sogra está passando por um episódio confusional. Ela tem demência inicial, como podem confirmar com o Dr. Carvalho, que a avaliou ontem. Eduardo está usando a estratégia certa, desacreditar as 2 mulheres questionando sua sanidade mental. Dona Alba, Dr. Carvalho se levanta na plateia visivelmente constrangido. Ontem a senhora parecia orientada, mas pessoas com demência têm episódios. Eu fingi demência durante 8 meses. Alba grita, sua raiva finalmente explodindo. Fingi para descobrir que tipo de monstro minha filha casou. O volume da voz de Alba surpreende a todos. Eduardo rouba idosos. Ele forja diagnósticos. Ele tentou me matar. Eduardo percebe que Alba está totalmente lúcida e muda de tática. Minha sogra claramente está perturbada e esta pessoa está aproveitando um momento de fragilidade familiar para causar problemas. Nesse momento, uma voz da plateia grita. Doutora Margarete salvou minha vida. É Dona Carmen, uma senhora de 75 anos que se levanta com dificuldade. Doutor Eduardo me disse que eu ia morrer se não fizesse uma cirurgia de 50 mil reais. Depois descobri que eu só precisava de remédio para a pressão. Eduardo continua negando calmamente. Dona Carmen, a senhora estava realmente doente. O tratamento foi adequado conforme protocolos médicos. Mas outras vozes começam a se manifestar. Comigo foi igual. 60 mil por uma cirurgia desnecessária. Eduardo vê que a situação está se complicando, mas mantém a compostura. Senhores, medicina é complexa. Diagnósticos podem evoluir. Isso não constitui crime. Marcos aparece discretamente na lateral do palco, mas não como delegado federal, apenas como o investigador particular que sempre foi. Doutor Eduardo, Margarete diz, tentando manter a voz firme, explique por que gastou 200 mil reais para destruir minha carreira depois que salvei sua sogra. Não gastei dinheiro algum. A senhora perdeu seu registro por incompetência comprovada em processo administrativo legal. Eduardo está sendo muito mais inteligente que na versão anterior, negando tudo e usando argumentos legais plausíveis. O presidente da Sociedade Médica toma o microfone. Esta situação está muito confusa. Sugiro que continuemos a cerimônia e deixemos as autoridades competentes investigarem estas acusações posteriormente. Eduardo sorri, percebendo que está ganhando. Concordo plenamente. Estas acusações são graves demais para serem discutidas num evento social. Mas Alba não vai desistir. Eu tenho gravações! Alba grita desesperadamente. Tenho gravações de Eduardo planejando nos assassinar esta noite. Marcos, mostre a eles. Marcos hesita. As gravações não são legalmente válidas por terem sido feitas sem autorização judicial. Eduardo sorri. Gravações clandestinas não têm valor legal. Sugiro que estas senhoras procurem ajuda médica. Marcos sobe ao palco, mas não com a autoridade de um delegado federal.
Ele é apenas um investigador particular com evidências que podem não ser aceitas legalmente. Senhores, sou Marcos Roberto, investigador particular contratado por Dona Alba. Eduardo imediatamente ataca a credibilidade. Investigador particular pago pela acusadora. Obviamente não é uma fonte imparcial. Tenho gravações de Dr. Eduardo, planejando eliminar estas duas mulheres hoje à noite. Gravações obtidas como? Eduardo pergunta astutamente. Com autorização judicial. Marcos hesita. A gravação foi feita clandestinamente. As gravações foram feitas durante investigação particular, ou seja, ilegalmente, sem valor probatório. Eduardo conhece a lei e está usando isso a seu favor. Dr. Santos tenta mediar. Marcos, pode nos mostrar essas gravações? Mesmo sem valor legal, podem esclarecer a situação. Marcos conecta o equipamento no sistema de som, mas há problemas técnicos. O áudio está distorcido, com ruído, difícil de entender claramente. A situação está complicada. Preciso acelerar processos. A qualidade ruim da gravação prejudica o impacto. Isso pode ser qualquer coisa, Eduardo argumenta. Conversa sobre procedimentos médicos normais. Margarete tenta uma abordagem diferente. Dr. Santos, o senhor pode confirmar que eu era uma cardiologista competente? Dr. Santos fica claramente constrangido. Margarete, você era, mas houve aquele processo. Nunca entendi bem o que aconteceu. Aconteceu que ela foi cassada por erros médicos graves. Eduardo responde rapidamente. Isso é mentira. Então explique por que perdeu seu registro. Onde estão os documentos que comprovam perseguição? Marcos abre uma pasta, mas os documentos são cópias, não originais. Estes são cópias de exames alterados. Cópias podem ser facilmente falsificadas. Eduardo contra-ataca. A situação está ficando frustrante para Alba e Margarete. Eduardo está se defendendo muito bem. Nesse momento, Sr. Joaquim se levanta na plateia, visivelmente nervoso. Eu gastei 120 mil reais numa cirurgia que descobri depois ser desnecessária. Eduardo responde pacientemente. Sr. Joaquim, o senhor estava realmente doente. Medicina evolui, novos tratamentos surgem. Isso não significa que o tratamento inicial foi incorreto. Dona Rosa também se manifesta, mas hesitante. Dr. Eduardo me disse que eu tinha tumor no coração. Gastei 80 mil. E a senhora estava com sintomas preocupantes. Investigamos adequadamente. O diagnóstico inicial era baseado nos sintomas apresentados. Eduardo está conseguindo explicar cada caso de forma tecnicamente plausível. Margarete tenta outro ângulo. Por que você me investigou? Por que descobriu minha identidade? Porque uma cuidadora doméstica estava dando conselhos médicos para minha sogra. Precisei verificar sua formação por responsabilidade. Até isso, Eduardo explica de forma lógica. Alba está ficando desesperada. Ele tentou me matar. Assinou um laudo falso. Minha sogra está revivendo traumas do período pós-operatório. É comum em pacientes idosos confundir procedimentos médicos normais com tentativas de mal. Eduardo está transformando cada acusação numa questão médica ou legal complexa. O presidente da sociedade médica fica visivelmente impaciente. Senhoras, estas são acusações extremamente graves. Não podem ser resolvidas aqui. Sugiro que procurem as autoridades competentes. Eduardo percebe que está vencendo. Concordo. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida através dos canais adequados, com advogados presentes, conforme garante a lei. Margarete percebe que estão perdendo. Vocês não entendem, ele é um criminoso. Mas sua voz soa desesperada, não convincente. Eduardo mantém o tom calmo e profissional. Compreendo que estas senhoras estão passando por um momento difícil. Como médico, me preocupo com o estado emocional delas. Ele está virando a situação, fazendo Alba e Margarete parecerem desequilibradas. Talvez precise internar minha sogra para a avaliação psiquiátrica mais profunda. A ameaça é sutil, mas clara. Eduardo faz um sinal discreto para os seguranças se aproximarem. Por favor, acompanhem estas senhoras para que possam se acalmar. Creio que precisam de cuidados médicos. Alba percebe que Eduardo pode estar prestes a vencer. Ela grita desesperadamente. Ele vai nos internar, vai nos eliminar como fez com outros. Os seguranças estão se aproximando do palco quando algo inesperado acontece. Patrícia, que até agora ficou em silêncio, subitamente explode de raiva. Chega! Ela grita subindo ao palco. Chega desta farsa! Eduardo fica visivelmente alarmado. Patrícia, não... Não o quê, Eduardo? Não fale a verdade.
Não conte que você realmente tentou matar minha mãe. A plateia fica em choque. Patrícia está traindo Eduardo publicamente. Patrícia, você está nervosa. Estou furiosa, porque descobri que você também estava planejando me eliminar. Eduardo empalidece. Do que você está falando? Encontrei os documentos que você escondeu. Seguro de vida em meu nome também. R$100 mil com você como beneficiário. Eduardo tenta interromper, mas Patrícia continua. Você ia matar minha mãe, depois me matar e ficar com toda a fortuna da família. Esta revelação muda tudo. Patrícia não é apenas cúmplice. Ela é outra vítima planejada. Patrícia, você está confundindo documentos. Não estou confundindo nada. E tem mais. Encontrei registros de suas ligações para aqueles homens. Eduardo percebe que perdeu o controle da situação. Você está delirando. Delirando? Então explique isto. Patrícia mostra documentos que Eduardo não sabia que ela tinha encontrado. Lista com nomes de pessoas que causaram problemas, incluindo o Dr. Henrique Santana e enfermeira Regina Lima. O silêncio no salão é ensurdecedor. E ao lado dos nomes está escrito "Problema resolvido". Dr. Santos pega os documentos para examinar. Estes documentos, se forem autênticos, Eduardo finalmente perde a compostura. Patrícia, você não sabe o que está fazendo. Sei exatamente. Estou salvando minha própria vida. A traição de Patrícia deixa Eduardo sem defesas. Ele não esperava ser atacado pela própria esposa. Minha mãe está certa. Você tentou matá-la e ia fazer a mesma coisa comigo. Eduardo tenta uma última cartada desesperada. Vocês estão todas loucas. Uma conspiração de mulheres histéricas. Mas agora sua máscara de calma caiu completamente. Eu sou um médico respeitado. Não vou aceitar estas acusações. Margarete aproveita o momento. Então explique por que sua esposa está confirmando tudo o que dissemos. Porque ela também está desequilibrada. Vocês se influenciaram mutuamente. Eduardo está claramente desesperado agora. Alba toma o microfone. Patrícia, por que você me ajudou durante todos esses anos se sabia o que Eduardo estava fazendo? Porque eu não sabia de tudo. Pensava que era só problemas médicos, mas quando encontrei o seguro de vida em meu nome, Patrícia começara a chorar. Percebi que ele nunca me amou. Era só ganância e que eu seria a próxima. A humanidade de Patrícia, seu medo real, sua vulnerabilidade, torna seu depoimento muito mais convincente que qualquer evidência técnica. O presidente da Sociedade Médica finalmente toma uma decisão. Dr. Eduardo, diante da gravidade das acusações, vou comunicar imediatamente ao Conselho Regional de Medicina e às autoridades policiais. Eduardo percebe que não tem mais saída. Vocês vão se arrepender disso. Todos vocês. A ameaça é aberta agora. Minha sogra tem demência. Minha esposa está em crise nervosa e esta pessoa é uma invasora. Mas agora ninguém mais acredita nele. Dr. Santos toma o microfone. Como médico e membro desta sociedade, solicito que as autoridades investiguem imediatamente estas acusações. Eduardo vê que perdeu completamente. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Eduardo olha diretamente para Alba e Margarete com ódio puro. Acham que venceram? Isto está longe de acabar. Ele faz um gesto para alguém nos fundos do salão. Margarete percebe que ainda há perigo imediato. Ele ainda tem os homens aqui. Precisa de nos alertar, segurança. Uma semana se passou desde o confronto público no evento, e a situação está muito mais complexa do que Alba e Margarete esperavam. Estão na sala de advocacia de Dr. Henrique Moreira, tentando entender os desdobramentos legais. Senhoras, preciso ser honesto sobre nossa situação, diz o advogado. Temos um caso difícil. Alba e Margarete trocam olhares preocupados. O que isso significa? Significa que, apesar do escândalo público, provar os crimes de Eduardo legalmente será mais complicado. O advogado explica a situação real. As gravações de Marcos não são válidas em tribunal por serem clandestinas. Os documentos que Patrícia encontrou podem ser questionados quanto à autenticidade. E as vítimas que se manifestaram? Algumas mudaram de ideia sobre depor. Outras estão sendo pressionadas por advogados de Eduardo. Margarete fica frustrada. Então ele pode escapar? Não necessariamente, mas o processo será longo, custoso e sem garantia de vitória. Alba entende que a justiça real é muito diferente da justiça dos filmes. Quanto tempo pode levar? 2 a 3 anos. E Eduardo tem recursos para contratar excelentes advogados. Nesse momento, Marcos chega com atualizações. Dona Alba, tenho notícias boas e ruins.
Comece pelas ruins. Eduardo não foi preso. Conseguiu habeas corpus alegando que as acusações são baseadas em evidências ilegais. E as boas? 3 famílias entraram com processos cíveis independentes e o Conselho Regional de Medicina abriu investigação formal. Margarete pergunta sobre sua própria situação. E sobre meu registro médico? Também complicado. Precisamos provar que o processo original foi fraudulento. Pode levar mais de 1 ano. Alba está decepcionada, mas não surpresa. Então nossa vitória no evento foi parcial? Foi um começo, o advogado explica. Vocês expuseram Eduardo publicamente. Isso tem consequências sociais e profissionais importantes. Como assim? Ele perdeu credibilidade. Outros médicos estão evitando a associação. Pacientes estão procurando outros profissionais. É uma forma de justiça, mas não a prisão imediata que esperavam. E Patrícia? Ela está cooperando como testemunha. Isso ajuda nosso caso, mas também não garante vitória. Margarete está aprendendo que justiça real é um processo, não um evento. O que fazemos agora? Continuamos lutando. Juntamos mais evidências, aguardamos o processo. É frustrante, mas realista. Naquela tarde, Alba e Margarete visitam o Sr. Joaquim, que está hesitante sobre manter seu depoimento. Dona Margarete, eu quero ajudar, mas meus filhos estão preocupados. Com o quê? Os advogados de Dr. Eduardo me procuraram. Disseram que posso ser processado por difamação se não conseguirmos provar os crimes. Alba entende a pressão. Senhor Joaquim, não vamos forçá-lo a nada. Mas eu acredito em vocês. Só estou com medo. É a realidade de pessoas comuns, enfrentando criminosos com recursos. O que acham que devo fazer? Margarete responde honestamente. Faça apenas o que sua consciência permitir. Não podemos garantir que será fácil. Sr. Joaquim decide continuar com o depoimento, mas com medo. À noite, Alba e Margarete fazem um balanço realista. Não foi a vitória completa que imaginávamos. Não, mas Eduardo perdeu sua máscara. As pessoas sabem quem ele realmente é. E nós descobrimos que temos uma família verdadeira. Margarete abraça Alba. Mesmo que Eduardo escape da prisão, ele nunca mais vai conseguir enganar pessoas como fazia antes. É uma forma de justiça. Fui eu que recuperei minha dignidade. Mesmo sem o registro ainda, voltei a ser vista como médica. Alba sorri. E eu descobri que aos 78 anos, ainda posso lutar pelo que é certo. As 2 mulheres encontraram propósito na luta, independente do resultado final. Cliffhanger. O telefone toca. É Marcos com notícias urgentes. Dona Alba, algo inesperado aconteceu. 2 enfermeiras do Hospital São Vicente se apresentaram como testemunhas. Elas guardaram documentos originais de há 2 anos que comprovam a manipulação de Eduardo. E mais, a Polícia Federal abriu investigação oficial. 6 meses depois. 6 meses se passaram desde o confronto público. E a vida de Alba e Margarete mudou de forma gradual e realista. Estão na cozinha da mansão numa manhã de domingo, acompanhando as notícias sobre o caso pela televisão. Dr. Eduardo Mendes foi indiciado pela Polícia Federal por formação de quadrilha e estelionato qualificado, anuncia o repórter. O processo ainda está em fase inicial, com previsão de durar pelo menos 2 anos. Alba desliga a TV. 2 anos. E ainda pode ser absolvido. Pode, mas pelo menos agora é um processo formal. Margarete está mais realista sobre expectativas. E como está sua readaptação ao trabalho? Margarete conseguiu um emprego temporário numa clínica popular enquanto luta pela restituição do registro. Difícil. Alguns pacientes ainda me veem com desconfiança por causa do processo antigo. Mas outros confiam? Sim, e isso basta por enquanto. A vida não é perfeita, mas tem dignidade novamente. O telefone toca. É Dr. Santos. Margarete, tenho notícias sobre seu registro. O conselho está reconsiderando o caso, mas é um processo lento. Quanto tempo? Talvez mais 6 meses. Talvez 1 ano. Depende de quantos obstáculos Eduardo conseguir criar. Justiça real tem prazos reais. E sobre os outros casos? 2 famílias conseguiram acordos extrajudiciais pequenos. Uma terceira desistiu por pressão dos advogados de Eduardo. Não é a vitória total que esperavam, mas é progresso. Naquela tarde, elas recebem a visita de Dona Carmen e Sr. Joaquim. Como vocês estão lidando com o processo? É estressante, Dona Carmen admite, mas me sinto melhor sabendo que outras pessoas não vão passar pelo mesmo que passei. Sr. Joaquim está mais otimista. Mesmo que Eduardo não vá para a prisão, ele perdeu a reputação. Isso já é alguma coisa.
E vocês duas, como estão? Alba responde honestamente, aprendendo que justiça não é um filme, é um processo longo e às vezes frustrante, mas que vale a pena. Vale, porque nos deu uma família verdadeira e um propósito. Margarete adiciona, é porque mostramos que pessoas comuns podem enfrentar criminosos poderosos, mesmo que não ganhem completamente. À noite, enquanto assistem um filme, Alba faz uma reflexão. Sabe o que aprendi nestes meses todos? O quê? Que vingança e justiça são coisas diferentes. Eu queria vingança. Ver Eduardo humilhado e preso rapidamente. E agora? Agora entendo que justiça é diferente. É um processo. Às vezes imperfeito, às vezes lento, mas real. Margarete concorda. E que a vitória mais importante não foi expor Eduardo. Foi nos encontrarmos. Alba sorri. Uma mãe de 78 anos e uma filha de 52, que se escolheram. As duas se abraçam, sabendo que, independente do resultado final do processo, já conquistaram o que mais importava. Do lado de fora, o jardim continua florescendo. No tribunal, os processos seguem seu curso lento, mas firme. Na cidade, outras vítimas estão encontrando coragem para se manifestar. Eduardo pode ou não ir para a prisão, mas já perdeu sua capacidade de enganar pessoas inocentes. E Alba e Margarete descobriram que, às vezes, a maior vitória não é a destruição do inimigo, mas a construção de uma família verdadeira. A história que começou com injustiça e vingança termina com amor familiar e esperança realista. Não é um final perfeito, mas é um final humano e verdadeiro. Gostaram dessa história? Vocês acham que Eduardo vai ser punido adequadamente pelos crimes? Ou a justiça brasileira vai falhar com as vítimas? E o que acharam do final realista, onde nem tudo se resolve perfeitamente? Preferem finais mais realistas ou mais cinematográficos? Me conta nos comentários e se inscreva no canal. Até a próxima história.